Olá, seja bem-vindo ao podcast Desenvolvimento, em que mergulhamos nos temas da adolescência. Eu sou a Sasha e no episódio de hoje a gente vai explorar como a rivalidade e a competição feminina se manifestam na adolescência e quais são as possibilidades para lidar com esse problema no ambiente escolar. Para ilustrar, eu trouxe um conto de fadas clássico que todo mundo conhece, o da Branca de Neve. A jovem princesa é conhecida por sua beleza incomparável e é odiada por sua madrasta, a Rainha Má, que deseja ser a mulher mais bela do reino. Consumida pela inveja, a madrasta tenta eliminar Branca de Neve de todas as formas, até que a jovem se refugia na casa dos 7 anões. Porém, a rainha não desiste e, disfarçada de bruxa, entrega uma maçã envenenada para a princesa, que cai em um sono profundo. E qual o desfecho? Somente o beijo de um príncipe encantado apaixonado seria capaz de quebrar o feitiço e trazer Branca de Neve de volta à vida. Mas o que um conto de fadas, cheio de magia e perigo, nos ensina? O que ele nos diz sobre como as mulheres interagem entre si nos dias de hoje? No mundo real, longe das ficções e dos contos de fadas, não faltam exemplos de mulheres competindo entre si pela aprovação e validação masculina. Hailey Bieber e Selena Gomez, Xuxa e Angélica, Taylor Swift e Katy Perry, Marina Rui Barbosa e Bruna Marquezine são alguns exemplos. Essas rivalidades estão sempre presentes nos contos de fada e na mídia. Mas vocês já pararam para pensar como esse problema aparece na adolescência? E além disso, sobre como a rivalidade feminina pode influenciar o desempenho escolar e a qualidade das relações entre os adolescentes? Por exemplo, vamos pensar. Você compete quando joga bola? Ou quando você concorre a uma vaga de emprego? Agora, você já percebeu que as mulheres levam essa competição para outras áreas que não são necessariamente competitivas? Hoje, eu e meus colaboradores de sempre, André, Bianca e Carolina, vamos explorar. Fique conosco enquanto a gente mergulha nesse tema fascinante e discutimos formas de entender e superar tais dinâmicas. Carol, para começar, você pode contar pra gente o que é a rivalidade feminina? Bom, desde cedo nós somos educadas a entender que os lugares de poder são exclusivos, então para chegar lá a gente precisa de competição. Assim, esse lugar é escasso, essas posições não podem ser ocupadas por mais de uma mulher. E como a gente compete? Através do aspecto mais valorizado e vangloriado que somos ensinadas a trabalhar, o nosso corpo e a nossa aparência. Assim, estética e aparência física servem como métrica dessas chances de poder. Bianca? Concordo com o que a Carol falou. E é justamente na adolescência que essa rivalidade pode se intensificar. Quando a gente fala de rivalidade feminina, estamos nos referindo a disputas e agressões, tanto simbólicas quanto concretas, entre meninas e entre mulheres também. Esse fenômeno pode ser perpetuado durante a adolescência devido à pressão para se conformar e se destacar dentro de um grupo social. As jovens, tentando se encontrar e encontrar o seu lugar no mundo, podem se envolver em comportamentos competitivos que refletem influências culturais e sociais mais amplas, especialmente em uma sociedade patriarcal. E você, André? Eu também estou de pleno acordo. Penso que outra coisa importante a falar é que na adolescência, as primeiras experiências de independência e a busca por aceitação social podem levar a comparações constantes entre as meninas. Elas podem competir por validação social e muitas vezes pela atenção masculina, o que é exacerbado por padrões de beleza e comportamento impostos pela mídia e pela sociedade. Essa competição pode se manifestar de várias formas, desde fofocas e exclusão social até propriamente agressões físicas. E eu acho que todas nós mulheres já passamos por situações iguais. É muito fácil pensar em exemplos. Todas nós já fomos apontadas por outra mulher de maneiras pejorativas. A gente já foi xingada e vítima de fofocas, e até mesmo as autoras desses atos. O clássico Ela é Feia é um grande exemplo. Estamos sempre sendo analisadas pela perspectiva da beleza, incentivadas por brigas e inimizades e buscando aprovação externa, sempre em meio a muito sofrimento. Exatamente, Bianca. As redes sociais, inclusive, elas perpetuam essas dinâmicas. Hoje vemos um crescimento drástico de páginas de fofocas com milhares de seguidores. O fenômeno não é uma novidade. Antigamente tínhamos as revistas, mas o acesso via as redes sociais é muito mais fácil e rápido, participa do nosso dia a dia quase que o tempo inteiro e, afinal, com apenas alguns cliques encontramos todo tipo de conteúdo. Além do mais, as revoluções estéticas, elas seguem esse plano virtual e se transformam o tempo inteiro. Temos as grandes blogueiras que estipulam os padrões de beleza e que também se encontram enjauladas nessa problemática de constante rivalidade entre mulheres, só que elas são aplaudidas pelos espectadores.
Esses exemplos das redes, de tantas coisas comuns que a gente acessa diariamente, não param por aí. O fácil acesso a esses casos de rivalidade, competição, alimenta inclusive nosso comportamento para fora das telas. E é aí que nosso relato vem ao caso. Exatamente, Sasha. Na excelente entrevista que tivemos com uma educadora, pudemos observar como a competição e intrigas entre as meninas é comum na instituição. Muitas das brigas e rompimentos que acontecem ali, na verdade, também refletem problemas que começam nas redes sociais. Algumas fofocas nos grupos de WhatsApp, difamações ou brigas saem do celular e aparecem no convívio das turmas, onde as amizades se rompem e a insegurança aumenta. E além disso, existe também a vontade de aparecer com esses conflitos, não é mesmo? Vocês lembram como começamos a conversa, falando dos poucos espaços de destaque que as meninas tradicionalmente podem ocupar? Não é por acaso que os conflitos que surgem instauram um grande clima de defesa e inimizade entre as garotas. Olha, eu diria que o primeiro passo para entender melhor essas situações é deixar de procurar quem são as culpadas imediatas. O que eu quero dizer? As meninas também sofrem muito com os conflitos e mesmo aquelas que ganham a briga merecem lugares mais dignos do que o sucesso de acabar com uma colega. Elas precisam ser lembradas da força e do potencial que possuem, ainda mais nessa fase em que estão, de tanto futuro e decisões importantes pela frente, até para elas terem a esperança e acreditarem que podem investir e se empolgar com muito mais do que descargas de raiva e ressentimento, por trás de disputa de amizade, namorados, fofocas. Muito bem, esse inclusive é um importante ponto para discutirmos um valor essencial da luta contra a rivalidade, a noção da sororidade. Em breve explicaremos mais sobre ela. Pensando na rivalidade feminina, inicialmente definida por disputas e agressões simbólicas ou concretas entre as meninas, a educadora nos contou que muitas brigas entre as alunas são desencadeadas por relacionamentos e pela busca por atenção masculina. Em alguns casos, essas disputas chegam até mesmo a se tornar físicas. Por isso, Bianca, que também vale ressaltar a lógica das panelinhas na escola. Elas são mais do que só um grupo de amigas, onde você se identifica com quem pensa parecido. Ao mesmo tempo, acaba virando uma turma meio fechada, onde quem é diferente pode acabar sendo alvo de discordância e até de exclusão. A competição e a exclusão acabam fazendo parte, infelizmente, da dinâmica dessas panelinhas. Sem dúvida, André. A agressão e a desvalorização entre as meninas envolvem uma combinação de busca por reconhecimento pessoal e demonstração de poder. Para além do olhar masculino e da competição por sua atenção e validação, as mulheres enfrentam constantemente pressões relacionadas à feminilidade, como a busca por um corpo ideal, sem espinhas, estrias, celulite, a perfeição em diversos aspectos e a conformidade com padrões sociais. Essas pressões banham-se sobre temas e preocupações que acabam gerando uma competição agressiva entre elas. Sim, Sasha. Inclusive, sabia que a educadora notou que muitos conflitos entre as meninas parecem que surgem do nada? Por exemplo, elas brigam e nem sabem o porquê. Mas pensando bem, faz sentido. Essas rixas têm muito a ver com questões de gênero e pressões sociais que as meninas encaram. A educadora até disse que diminuir essa rivalidade entre as garotas é um grande desafio na escola. Bom, podemos pensar agora em estratégias de enfrentamento da situação. Um caminho bem diferente do que a rivalidade tem a oferecer é o da sororidade. Carol, você pode esclarecer pra gente o que é sororidade? Olha, não é um termo fácil de definir, mas posso dizer que o conceito de sororidade é parecido com outro, o da fraternidade, talvez um pouco mais familiar. Eles têm a ver com os laços de irmandade, de amizade, de suporte mútuo e não hierárquico, nesse caso, entre as mulheres, e faz parte de lutas feministas por igualdade e dignidade. De fato, tem uma autora francesa que diz que a sororidade é uma ética de vida. Eu acho isso muito bonito. E para mim, a ética da sororidade é uma força antagônica à da rivalidade feminina, que é ao mesmo tempo produto e expressão do patriarcado. A sororidade é a união das mulheres por laços horizontais de apoio, sendo um movimento de mulheres por mulheres e para mulheres. Se me permite um adendo, são justamente as adolescentes que são as mais suscetíveis a buscar a aprovação masculina, sendo a adolescência uma fase da vida marcada por inseguranças, formação de identidade e inserção social. E devem ser pautadas medidas pensando nesse público. Medidas que empoderem coletivamente as mulheres e retirem a importância do olhar masculino sobre elas. No ambiente escolar, as educadoras deveriam, acredito, receber formação especial para lidar com questões de gênero, sendo capazes de identificar o sofrimento das alunas e facilitar o diálogo com elas. Vocês não concordam?
Sim, mas não apenas. Deve ser mapeada a rede de apoio de cada estudante, amigas, familiares e grupos dos mais diversos. Tais redes de apoio devem ser ampliadas e fortalecidas, seguindo a lógica coesiva presidida pela sororidade. Nesse sentido, podem ser propostas às alunas rodas de conversa e discussões para trocarem experiências e confidências e assim fortalecerem seus laços e a sua intimidade também. Isso me faz pensar em dinâmicas que promovam novos tipos de interação entre as meninas também, com os mais diversos interesses que elas possam ter em comum. Então, como exemplos, existe a música, o esporte, o teatro, a leitura, a jardinagem até, a dança, o que mais tiver entre comum delas. Em aulas de sociologia, redação, língua portuguesa e história, podem até ser apresentados textos sobre a condição histórica feminina e o feminismo para elas refletirem, podendo debater e produzir escritas. Essas propostas poderiam promover a empatia entre as alunas à medida que elas também se conscientizam das lutas feministas e da misoginia internalizada na sociedade patriarcal em que vivemos, deixando de jogar o jogo masculino que sempre beneficia os homens e cria um ambiente competitivo e conflituoso, especialmente para as mulheres. Aliás, textos de autoria feminina devem ser apresentados às alunas, política que se alinha à escrita inclusiva, medida que é tão valiosa aos espaços formativos. É importante ainda que haja nas escolas uma sala de escuta, em que as queixas e os sofrimentos das alunas possam ser ouvidos por profissionais da saúde mental. Se você, nosso ouvinte, que está nos acompanhando agora, tem alguma ideia do que pode ser feito na escola, escreve pra gente. Assim, a gente vai construindo uma rede muito bacana que só tem a contribuir para uma sociedade melhor. Bom, infelizmente estamos quase chegando ao fim do programa. Queria agradecer aqui as contribuições valiosas dos nossos colaboradores, André, Bianca e Carol. E principalmente, obrigado a você, ouvinte, ou melhor, a vocês, ouvintes no plural. Espero que tenham gostado dessa edição especial do nosso podcast. Um abraço e até a próxima!